Olá, espero que todos e todas estejam bem. É com prazer que volto a participar do SEAD, agora no simpósio 2, S2, com um trabalho intitulado Análise Sintagmática acerca da contradição. Meu nome é Mariana Garcia de Castro Alves, sou jornalista e professora atualmente do Centro Paula Souza, em São Paulo. Eu defendi minha tese de doutorado na Unicamp no final do ano passado, tese cujo título é Osso de Borboleta, leitura discursiva do fundo Michel Pechet pela testometria. Bom, minha proposta aí de uma análise sintagmática acerca da contradição é relacionada a uma questão no sentido lato da relação entre a linguagem e o mundo. Na história da análise de discurso da França ao Brasil, como a contradição aparece como efeito nos textos de Michel Pechet e de Henri Orlandi. Meu corpus ele foi construído a partir de uma escolha de textos, e de livros com um critério de encontrar algo relacionado à ideologia. Então eu digitalizo este arquivo, o coloco em um programa de testometria, Textometrie TXM de Lyon, e verifico na ferramenta de concordância desse programa essa forma de sintagma, contradi ponto asterisco entre x e y. Esse ponto asterisco são morfemas que podem completar ali a palavra. Então pode ser contradição, contraditório, contraditórias, sintagma sendo considerado aí pela morfossintaxe a unidade de sentido superior à palavra, e um trabalho então podemos dizer, de atualização, e de repente uma abertura crítica da análise automática de discurso de Pechet de 1969, eu vou pensar a conservação da variante através da variação morfemática ou a repetição do idêntico através das formas necessariamente diversas, como que Pechet chama de efeitos metafóricos, efeitos esses que seriam sintoma de determinado processo de produção do discurso. E aí a plataforma me apresenta este resultado. Foram encontradas 21 ocorrências deste sintagma das 317 vezes em que contradi ponto asterisco aparece no corpus. Em A Língua Inatingível, Gadet e Pechet voltam-se à Rússia pré-revolucionária para explorar a questão da política na língua. Marcada pela oposição cidade-campo, os autores abordam a contenda entre os ocidentalistas e os eslavófilos. Enquanto os primeiros tinham uma tendência modernizante e eram constituídos por frações das mais diversas, os segundos propunham uma valorização das tradições camponesas, que eram tomadas como objeto de estudos, principalmente pela linguística e pelo formalismo, por exemplo, dos contos populares de Prope. A relação contraditória entre a cidade e o campo se assenta na problemática da organização do trabalho industrial e na propaganda para a revolução. A contradição vai de círculo em círculo, mas é com Stalin, que tinha como lema respeitar as formas linguísticas para melhor impor os conteúdos, que são dadas as bases para a divisão entre forma e conteúdo. Na Língua Inatingível, também a contradição em Chomsky, em Colores, Ideias Verdes Dormem Furiosamente, mostraria na interpretação de Gadet e Pechet o impossível na língua, ou melhor, uma exploração por Chomsky desse impossível na língua, porque tanto uma sequência gramatical como essa agramatical, na terminologia chomskiana, são fundadas em uma mesma natureza. O problema viria no segundo momento, que entra em contradição com esse primeiro, que é o da partição, ou seja, o julgamento, que consiste em separar o que é dotado de sentido e o que não o é,
o que pertence à língua e o que não pertence. Em semântica e discurso, a contradição da Revolução Russa também aparece. Há menção à contradição entre a reprodução e a transformação das relações de produção, expressão que é ligada à luta de classes para o autor. Por fim, a contradição própria do discurso entre o sistema da língua e suas determinações não sistêmicas. Em Eni Orlandi, a presença do sintagma pode ser dividida resumidamente em 3 pontos. No lugar da AD em face às outras tendências da linguística, no movimento de sentidos entre o um e o múltiplo, o mesmo e o diferente, a paráfrase e a polissemia, e entre as formações discursivas entre si e nelas mesmas, sua heterogeneidade. Vamos para um efeito de conclusão desse nosso trabalho. Enquanto em Péchet é a contradição da Revolução Russa, periferia do sistema em que se cruza campo e cidade, que impulsiona seu questionamento à semântica à luz do marxismo, em Orlandi é a contradição do Brasil, também periferia do sistema, que guarda contradições, né, de colonização e de formação de sua língua nacional, que, tomado como matéria de análise, o Brasil, vai fazê-la questionar a contradição entre o sistema da língua e a exterioridade e, sobretudo, os modos pelos quais o sentido, que sempre pode ser outro, por isso, contraditório e provisório sempre, se movimenta na história. Em Semântica e Discurso, Péchet aborda a contradição do movimento dos sentidos ao enunciar a contradição entre reprodução e transformação das relações de produção. Coloca, portanto, a contradição na dimensão do político, né? Pois, em relação às forças produtivas, as relações de produção estão na esfera do político, conforme esse mesmo autor, né, explicita desde quando assina, no fim dos anos 60, como Thomas Herbert. Já Orlandi, embora mencione a contradição entre a reprodução e a transformação das relações de produção, permite uma interpretação de que os sentidos se movimentam pela relação do simbólico com o mundo, o que poderíamos identificar, né, como aí sendo algo da esfera do político, mas, além disso, por tomar a matéria brasileira, cujo Estado sempre funcionou pela falha, coloca a contradição na dimensão das coisas mesmas. Mostra a contradição no rap, estampa o que é. Mostra a contradição até no silêncio, ou ainda faz dele, que também apenas não significa, mas é, aquele que permite a errância, o movimento contraditório dos sentidos, que é um mais leva em si o outro, em que pode se transformar. Por estar no entremeio, isto é, fazer-se na contradição e não como uma quarta via, a AD não é mais um procedimento. Se podemos falar em uma dialética orlandiana, ela estaria em lugar da contradição, porque menos que uma teoria para se chegar ao real, parte do real para pensar seu objeto, o discurso e a si mesma. Essas são as referências bibliográficas da exposição de hoje. Está aí meu contato. Muito obrigada à organização do evento, em especial a Verli, ao Rodrigo e aos colegas com quem terei o privilégio de compartilhar nossas inquietações daqui a pouco.